Na foz do rio Mississippi, os últimos sobreviventes de uma rara raça de cervos lutam por um futuro. Nos rios da Grã-Bretanha, o bando de aves da rainha da Inglaterra recebe o tratamento real. E tartarugas de túneis cavam fundo enquanto competem por imóveis no sul da Flórida. Através da história, milhares de espécies enfrentarão a extinção. Algumas chegaram próximas e conseguirão voltar. Para outros, o caminho para a recuperação está apenas começando. Dentro dos diferentes nichos do reino animal, membros de uma única espécie se reúnem em massa. E um bando, rebanho ou tropa reinam supremos. Esses são os melhores do mundo. Impérios animais. Reconstruindo um império. É o começo de outro longo e quente verão no coração do sul dos Estados Unidos. Este é o grande delta do rio Mississippi, o ponto mais meridional da linha que uma vez definiu a fronteira ocidental americana. Vastos mangues e pântanos formados pelo delta sustentam uma rica variedade de vida selvagem. Incluindo uma das espécies mais raras do mundo, conhecida como cervo do Padre David. Esses mamíferos ruminantes vivem em grandes rebanhos e passam seu tempo pastando nas gramas e nas plantas aquáticas das terras úmidas do delta. Essa espécie em particular é conhecida em partes por suas características de se misturar. Sua cabeça é longa e delgada como a de um cavalo. Possui patas grandes e disseminadas, como um boi ou vaca, permitindo que ele ande no chão macio. Seu rabo e corpo são semelhantes aos de um burro. E claro, tem chifres. Embora sejam diferentes da maioria dos cervos, eles parecem estar virados para trás. Mas não são apenas os chifres que tornam essa espécie diferente. Atualmente, o cervo do Padre David vive apenas em cativeiro. Os cervos neste rebanho são refugiados, trazidos aqui para Louisiana ser um dos alicerces na reconstrução de um império animal à beira da extinção. Evidências sugerem que essas espécies percorreram uma vez toda a China central e oriental. De acordo com o mito chinês, mais de 3.000 anos atrás, um cavalo, um burro, um boi e um cervo prometeram buscar justiça contra o tirano rei Zhou. Eles se transformaram em um animal que combinava suas forças. Os chineses chamavam de Milu, ou Zepu Xiang, o que significa nenhum dos quatro. O famoso herói popular chinês Jiang Ziya então levou essa estranha nova criatura para a batalha e conquistou a vitória sobre o implacável rei. Tendo cumprido seu voto, o Milu se estabeleceu no baixo rio Yangtze e se tornou um símbolo de boa sorte. Nos séculos que se seguiram, imperadores chineses acreditavam que comer esse animal extraordinário traria a vida eterna.
No final do século XIX, a caça cobrou seu preço. O milu tinha sido abatido até quase à extinção. O único rebanho remanescente vivia no Jardim Real da China, propriedade do imperador. Em 1866, o naturalista francês Padre Armand David ouviu falar sobre o cervo raro e misterioso. Ele teve que vê-los por si mesmo. Ele convenceu o imperador a enviar alguns cervos de volta para a Europa, onde os cientistas deram um nome para a espécie Cervo do Pere, que significa Padre David. O imperador também concordou em enviar alguns cervos vivos para serem exibidos nos zoológicos da Europa. Embora os números fossem baixos, a espécie parecia destinada a sobreviver nesses ambientes de cativeiro. Então, a tragédia aconteceu. Em 1895, uma inundação destruiu as muralhas do Jardim Imperial da China. A maioria dos cervos escapou. Camponeses famintos mataram e comeram os milus fugitivos. Apenas 5 anos depois, durante a Guerra dos Boxers, soldados ocuparam o palácio e mataram os poucos servos que restaram. O império do Milu havia acabado. Ou não? Ainda havia os poucos servos restantes que tinham sido enviados para a Europa. Para os servos do Padre David sobreviver, a espécie dependia de apenas 6 indivíduos cujos genes forneceriam os blocos de construção para um novo império longe de sua terra natal. Como a maior das dinastias chinesas, o Império Britânico uma vez governou muito além das fronteiras da nação. No auge de seu poder, dominou mais de 1/4 do globo e 1/5 da população mundial. Palácios expansivos, grandes mansões imponentes e jardins exuberantes existem hoje como um símbolo da realeza britânica. Parte desse simbolismo há um animal com um império próprio: o cisne branco. Dados recentes sugerem que 500 mil de cisnes branco vivem por toda a sua extensão nativa da Europa Ocidental até a Ásia Ocidental. Há pelo menos 22 mil só no Reino Unido. O cisne branco é uma das 6 espécies de cisnes. Como a maioria, são predominantemente brancos, mas podem ser identificados pelo revestimento laranja e a distinta e grande saliência do seu bico. Não é tecnicamente mudo. Um cisne vai chiar e grunhir. Mas sua traqueia é um simples tubo reto que vai diretamente para os pulmões, em vez da traqueia sinuosa que produz a característica barulhenta do ronque dos cisnes trombeteiros. Isso o torna muito menos vocal do que o seu parente mais próximo. A imagem dessa criatura deixou uma impressão ao longo da história.
de desenhos de cavernas a balés russos. Lendas arturianas ao patinho feio. Essas aves elegantes possuem características proeminentes em uma variedade de culturas. Aristóteles, Platão e Sócrates, todos escreveram que um cisne canta quando a morte se aproxima, dando origem à ideia do canto do cisne, ou a performance final. Mas ser um símbolo de status vem com uma desvantagem. O cisne branco está entre as maiores aves aquáticas do planeta. Seu tamanho e estatura da realeza o tornou em um prato popular principal dos banquetes das mesas da Europa medieval. Começando no século XIII, cisnes brancos foram considerados uma fonte alimentar valiosa. Nos próximos 600 anos, proprietários de terras e homens nobres o capturaram e caçaram em todo o continente. No final do século XIX, a espécie foi quase erradicada na natureza. O cisne branco da realeza estava à beira da extinção. Para este império evitar um último canto do próprio cisne, seria necessária uma aliança com ninguém menos que Vossa Majestade, a Rainha da Inglaterra. Quase 7.000 quilômetros a oeste do outro lado do Atlântico, a Flórida já esteve no fundo de um mar raso. Há mais de centenas de milhares de anos, os rios transportaram para cá os resíduos da erosão das montanhas do Apalache. Eventualmente, os níveis de água caíram e o fundo do oceano ficou exposto, deixando uma camada espessa de areia em torno do que é agora Nápoles, na Flórida. É essa areia que faz um lar perfeito para um dos escavadores especializados da natureza. A tartaruga do deserto. Gopherus polyphemus é a única tartaruga norte-americana nativa das áreas a leste do rio Mississippi. Seu império se expande pelo sudeste dos Estados Unidos. Aqui na Flórida, elas podem ser encontradas em todos os condados. Tartarugas do deserto habitam planaltos com um profundo solo arenoso bem drenado e condições como as de um deserto. Várias vezes por ano, esses especialistas em escavar constroem buracos de até 12 metros de comprimento e com 3 metros de profundidade. As tocas não são apenas o lar da tartaruga, mas também são usadas por mais de 350 outras espécies. Cobras, sapos, corujas e grilos. Todas alugam o espaço do buraco para alimentação, reprodução e proteção. Algumas moram ao lado das tartarugas. Outros ocupam tocas abandonadas. Tanto a tartaruga do deserto quanto seus coabitantes dependem das tocas para a sobrevivência. Isso faz da tartaruga do deserto uma espécie-chave, crucial para manter a estrutura do seu ecossistema. Mas esse ecossistema está cercado. 60 milhões de anos atrás, 23 espécies de tartaruga viviam na América do Norte. Então veio o Acordo Europeu. A perda de habitat começou a pesar para as tartarugas.
Durante a depressão, elas eram até caçadas para serem comidas. Nos anos que se seguiram, o desenvolvimento em um sul da Flórida de rápido crescimento transformou o território das tartarugas em hotéis e habitação. Moradores e turistas foram atraídos para o mesmo solo arenoso que as tartarugas do deserto usam para escavar. Só entre 1990 e 2000, a população humana no sudeste dos Estados Unidos subiu 20%. Até então, a população da tartaruga do deserto caiu para 20% do seu recorde histórico. Em 2007, o estado considerou a espécie ameaçada. Este império está precisando de reconstrução. Para reverter o declínio, a tartaruga do deserto precisa encontrar uma forma de defender o seu território encolhido. Para o rebanho de Louisiana do servo do Padre David, foi uma longa jornada, ao longo de muitos quilômetros e muitas décadas, para o seu lar adotivo. No início dos anos 1900, a última população de servos da China foi morta. E nenhum único membro da espécie foi deixado em estado selvagem em qualquer parte do mundo. A mais de 8.000 quilômetros de distância, na Inglaterra, o 11º Duque de Belfort recebeu a informação da extinção do animal em sua terra natal. O Duque rastreou os poucos que permaneceram em zoológicos europeus e os trouxe sob sua proteção para o seu parque de servos na abadia de Holborn, fora de Londres. Esse se tornou o único lar de uma criação de rebanhos do servo do Padre David no mundo. Ao longo dos anos, o servo reproduziu e o rebanho de Holborn cresceu. E logo havia servos do Padre David suficientes para dispersá-los para outros zoológicos e santuários da vida selvagem ao redor do mundo, como o Centro Global de Vida Selvagem no norte de Nova Orleans, em Louisiana. Reconstruir um império começa com o habitat certo. Os servos do Padre David são animais sociais. Eles ficam juntos em grandes rebanhos e preferem pradarias baixas e canaviais, como pântanos costeiros e planícies aluviais. Eles passam horas por dia se refrescando em águas rasas. E eles têm o hábito misterioso de enfiar a cabeça na água e cavar na lama do pântano, decorando seus chifres. Os cientistas estão confusos com esse comportamento incomum. Mas o que se sabe é que esses chifres desempenham um papel fundamental durante o ritual de acasalamento conhecido como o cio. Em junho, cerca de 2 meses antes do período de reprodução, machos se alimentam intensamente para aumentar sua força. Eles comem grama, juncos e arbustos encontrados em e ao redor das zonas úmidas. Ao mesmo tempo, as fêmeas se separam do rebanho maior e formam pequenos haréns de acasalamento. No começo do cio, o servo vai esfregar seus chifres em árvores ou arbustos. Uma vez acreditava-se que isso era para preparar os chifres para lutar. Mas estudos recentes sugerem que é para marcar o seu território. Eles esfregam seu cheiro para demonstrar para outros servos e corças que eles estão prontos para acasalar. Quando um servo está pronto, ele se aproxima de um dos grupos de fêmeas. Mas ele não é o único solteiro elegível.
Ele precisa estabelecer o domínio pela força. O cervo usa seus chifres para bater cabeças com seu adversário. Ele também vai morder e até levantar as pernas traseiras e boxear. Quando a luta acabar, o vencedor reivindica o direito de acasalar com o harém. Para aumentar suas chances de reprodução, ele monta o máximo possível na maioria das corças. Nos próximos 2 meses, o foco do cervo é inteiramente do acasalamento. Ele nem mesmo se alimenta e perde peso rapidamente. Mas ele não terminou de lutar. Ele deve continuar a defender seu harém de outros machos. Em novembro, o cio está completo. O cervo deixa o harém, começa a se alimentar de novo e rapidamente recupera seu peso. Ele também lança seus chifres de verão. Diferentemente da maioria dos outros cervos, um segundo conjunto às vezes cresce nos meses de inverno e cai algumas semanas depois. Os cientistas acreditam que esse segundo suporte só é possível devido à quantidade de alimentação suplementar que os cervos conseguem no cativeiro. Enquanto isso, as fêmeas grávidas voltam a comer pasto nas gramas, alimentando os filhotes que agora elas carregam. A reprodução dentro dos limites do parque tem os seus riscos. Um agrupamento genético e a disseminação de doença pode dizimar uma população em cativeiro. Mas o cervo do Padre David não tem escolha. A sobrevivência dessa espécie depende de uma nova geração nascida em cativeiro. Em alguns momentos do século XIII, cisnes brancos se tornaram tão populares no banquete das mesas dos nobres britânicos que a monarquia se interessou. Muitas aves estavam desaparecendo da natureza. Um decreto real foi enviado. Os donos de cisne eram agora obrigados a marcar a propriedade cheia de plumas deles. Muito parecido com a marca de gado, os proprietários de cisnes foram obrigados a marcar suas aves com cortes como assinaturas em seus bicos. Para conservar a população, quaisquer aves não identificadas se tornaram propriedade do monarca no comando e não poderiam ser caçadas ou capturadas. Cisnes ganharam o título de pássaro real. Muitos acreditam que, se não fosse por essa lei, cisnes seriam extintos na Grã-Bretanha. 800 anos depois, a ave real estava prosperando. Em todo o país, cisnes agora florescem em seu habitat preferido: lagos, estuários e riachos. Mesmo em áreas urbanas, eles prosperam nos lagos rasos e rios de fluxo lento, de parques e jardins. A maioria dos cisnes brancos da Grã-Bretanha ficam no mesmo território durante todo o ano. No inverno, eles se juntam a outros cisnes brancos migrantes que vêm mais do norte, procurando águas mais quentes.
Esses calmos ambientes de água fornecem aos cisnes brancos um buffet venerável de tudo o que você consegue comer. Eles usam seus longos pescoços para mergulhar sob a superfície e pegam moluscos que se agarram à vegetação. Eles também comem plantas, insetos e caracóis pequenos, peixes, sapos e vermes. E eles também pastam em campos com grama. Eles vão comer quase tudo para sobreviver. Com uma ampla oferta de comida, os cisnes voltam sua atenção para a reprodução. As aves machos e fêmeas, conhecidas como cob e pen, vão tentar acasalar por toda a vida. No entanto, se um ou outro morre, uma ave adulta vai procurar outro parceiro. Após o acasalamento, o par trabalha em conjunto para construir um ninho. É um monte enorme de gramíneas secas e plantas e paus sortidos. O macho fornece os materiais para o ninho. A fêmea constrói. Na natureza, eles constroem perto da beira da água. Do final de abril ao início de maio, ela vai colocar até 7 ovos em uma única ninhada. Ambos os pais participarão da incubação deles. No próximo mês, eles vão vigiar a ninhada que ainda não nasceu, com a esperança de que elas sobrevivam o suficiente para ajudar a preservar a linhagem no que é agora um império próspero. Encontrar habitat adequado o suficiente é crucial para a sobrevivência de qualquer espécie. Especialmente aqueles que precisam reconstruir sua população. As tartarugas do deserto do sudoeste da Flórida têm uma forte preferência quando se trata de escolher um lar. O habitat deve ter solo arenoso para escavação. E também deve ter muitas plantas alimentícias e áreas ensolaradas abertas para nidificação e relaxamento. Bosques abertos de dosséis, como florestas de pinheiros de folha longa, são ideais. Mas a Flórida perdeu tudo, menos cerca de 4% de seus pinhais, no último quarto de século, para o desenvolvimento. Simplificando, a restauração desta espécie-chave requer uma mão amiga. Em resposta, a partir da década de 1970, ambientalistas começaram a lutar para proteger a tartaruga do deserto. Leis estaduais foram introduzidas proibindo a caça e a perturbação das tartarugas em estado selvagem. E santuários foram construídos para fornecer refúgios seguros. Aqui, no Christopher Smith Preserve, perto de Nápoles, 70 tartarugas do deserto fazem seu lar em 7 acres de matagal. A conservação do sudoeste da Flórida protege e mantém o habitat. Ainda assim, conseguir um lar é um prêmio. E quando o espaço é limitado, batalhas territoriais são inevitáveis. Esses répteis têm uma reputação de serem lentos e dóceis. Mas quando se trata de defender sua casa, uma tartaruga pode ser feroz. Um teste de força e poder resulta em uma tartaruga tentando virar a outra. Se for bem sucedido, o perdedor recebe uma sentença de morte. Uma tartaruga de costas é uma tartaruga morta.
Não tem como reverter. Felizmente, este conflito é resolvido sem baixas. O perdedor recua, em busca de outro lugar para começar um lar. Uma vez que o território é estabelecido, tartarugas do deserto passam a maior parte do tempo escavando na areia, às vezes cavando vários metros de profundidade em um único dia. Elas têm pernas dianteiras como pás que ajudam a cavar. E as patas traseiras são fortes e resistentes. Cada toca tem uma única abertura. Elas são fáceis de detectar na paisagem, por causa do monte característico de areia solta na entrada, conhecido como uma placa. A largura da toca é aproximadamente igual ao comprimento da tartaruga. Desta forma, a tartaruga é capaz de se virar dentro do buraco. Consequentemente, você pode muito bem dizer o tamanho e a idade da tartaruga baseados na largura de sua toca. A toca é um refúgio ideal, um lugar para o seu ocupante se esconder dos predadores. Ela também permanece a uma temperatura bastante constante e úmida o ano todo, oferecendo uma fuga de temperaturas extremas, da seca e de incêndios. Há outra razão para uma floresta aberta de dossel ser crucial para a tartaruga do deserto. É um local ideal para sua comida preferida. Se alimenta principalmente das folhas, hastes e flores de gramíneas de crescimento lento. Cacto, mamão, bagas e outras frutas. Tudo que requer luz solar abundante para crescer. A tartaruga não tem dentes, mas usa o bico afiado para arrancar a folhagem. Em seguida, puxa a comida para a boca com a língua. A partir dessas plantas herbáceas, a tartaruga recebe os nutrientes de que precisa para um dia ocupado de escavação. Ela também recebe a maior parte da sua água desses alimentos. Raramente precisa encontrar uma bebida. Toda aquela vegetação é difícil de digerir. Então, ela depende de vermes e bactérias nos intestinos para quebrar as plantas. Ela ajuda a espalhar as sementes dessas plantas com seus excrementos, agindo como uma espécie de jardineiro que suporta um novo crescimento em todo o habitat. Este processo de dieta é outra razão pela qual a tartaruga do deserto é uma parte tão importante do ecossistema. Começando no início da primavera, é hora de se reproduzir. Durante os meses de maio e junho, as fêmeas colocam uma ninhada de 3 a 15 ovos, ou em um monte de areia na frente da toca, ou em um lugar ensolarado nas proximidades. Os ovos precisam de calor para incubar. Mas estar ao ar livre representa um risco. Ovos de tartaruga são o lanche favorito para guaxinins, raposas e cobras. Chocar um ninho completo é raro. Com predadores famintos à espreita, uma tartaruga fêmea terá a sorte de produzir uma ninhada de sucesso uma vez a cada 10 anos. É outro desafio para o futuro desta espécie. Nos próximos 3 meses, a ninhada estará especialmente vulnerável. E a próxima geração de tartarugas precisa sobreviver,
se este império quiser ter uma chance para continuar a se reconstruir. De volta ao sul de Louisiana, 9 meses se passaram no Centro Global de Vida Selvagem. E esta fêmea de servo do Padre David deu à luz uma fêmea cervata saudável. Agora, o futuro do Império está nas mãos da recém-nascida. Várias tias vigiam a cervata, também conhecida como bezerro, em um grupo chamado de creche. Como a maioria das espécies de cervos, a jovem corça pode ser identificada pelo seu pelo manchado. Embora pouco se saiba sobre a vida da espécie na natureza, as manchas são provavelmente uma lembrança de seus dias nos pântanos da China, que serviam como camuflagem contra predadores como tigres. Aqui, enquanto o rebanho vive entre outros animais no centro de vida selvagem, ela está protegida de forma segura contra ameaças potenciais. A corça tem uma boa chance de uma vida longa e saudável. E com cerca de 2 anos de idade, ela vai atingir a maturidade sexual e ser elegível para começar a própria família. Apesar do gargalo genético do rebanho no cativeiro, distúrbios causados por endogamia têm sido raros. A população mundial de servos do Padre David cresceu. Então, finalmente, em 1986, foi decidida a reintrodução das espécies na sua terra natal. 22 servos foram levados de Woburn Abbey, na Inglaterra, para Pequim, China, onde eles foram libertados em um santuário da vida selvagem, na área do antigo Parque Imperial, o mesmo lugar onde eles foram descobertos mais de 120 anos antes. A transição foi bem sucedida e o rebanho se expandiu. Para lidar com os mais novos habitantes, reservas adicionais foram criadas em outras partes vizinhas da China. Mas havia mais um passo para a reconstrução deste império: o seu retorno à natureza. Em uma coincidência apropriada, uma enchente em 1998 permitiu que um punhado de servos escapasse de uma reserva ao sul de Pequim. Eles atravessaram o rio Yangtze para se estabelecer em pântanos adjacentes, onde hoje permanecem na natureza. A falta de diversidade genética ainda permanece como uma preocupação de longo prazo. Recentemente, mais 16 servos foram libertados para se juntar àqueles em estado selvagem em Hubei, com a esperança de que as novas adições irão impulsionar a população. Existem agora cerca de 3.000 servos do Padre David na China. Enquanto o rebanho selvagem está crescendo, a maioria permanece em santuários protegidos. O cativeiro os ajudou a voltar da beira da extinção. Mas cabe a esses rebanhos selvagens provarem que essas espécies podem sobreviver novamente sozinhos. De volta ao Reino Unido, faz pouco mais de um mês que os ovos do cisne branco eclodiram. Cisnes jovens ou os filhotes vêm em 2 cores, cinza e branco. Os brancos são conhecidos como poloneses. Os filhotes cinzas são chamados de realezas. Eventualmente, ficam em uma cor cinza amarronzada e em seguida brancos. Os filhotes de cisne ficam com seus pais durante 4 ou 5 meses, às vezes andando nas costas de seus pais através da calma água.
Esses filhotes são especialmente vulneráveis. Eles precisam de ajuda para buscar alimentos e não podem voar até os 4 meses de idade, o que os torna particularmente atraentes para os predadores. Então, os pais cisnes estão muito atentos. No outono, a plumagem dos filhotes é predominantemente branca e está na hora desses jovens cisnes se defenderem sozinhos. Em cerca de 2 anos, essas aves jovens começarão a se reproduzir. Hoje, cisnes brancos estão prosperando. Na verdade, na América do Norte, onde eles foram introduzidos no final de 1800, eles eram tão numerosos e potencialmente prejudiciais aos seus adotados habitats que foram abatidos em alguns estados. Aqui na Grã-Bretanha, mesmo com seus números saudáveis, eles permanecem protegidos. Mas eles ainda são ilegalmente caçados. E a poluição da água é uma ameaça constante. Por enquanto, as autoridades continuarão a monitorar cisnes brancos da Grã-Bretanha, para garantir que o desaparecimento da ave da realeza nunca se repita. Enquanto a população de cisnes da Grã-Bretanha se recuperou com sucesso e os servos do padre David estão no caminho, as tartarugas do deserto da Flórida continuam com dificuldades. O futuro da espécie está nas mãos dos poucos pares restantes de acasalamento. Para as tartarugas do deserto, o jogo de espera para novos filhotes é muito mais longo do que para cisnes. Ovos que escapam de predadores famintos eclodem em cerca de 90 dias. Demoram quase 3 vezes mais do que os ovos de cisne. O sexo de um filhote depende da temperatura do ninho. Quanto mais quente estiver a areia, há mais chances das novas tartarugas serem fêmeas. Uma vez incubadas, as jovens tartarugas do deserto podem compartilhar uma toca adulta ou cavar uma pequena toca para elas. É crucial que elas consigam cavar o mais rápido possível. Elas nascem com um casco mole e são vulneráveis a predadores como guaxinins, cobras, ursos negros e falcões, até que a casca endureça com cerca de 6 a 7 anos de idade. Tartarugas do deserto têm uma expectativa de vida relativamente longa. Elas podem viver mais de 60 anos. Elas se desenvolvem lentamente. Tartarugas fêmeas atingem a idade adulta entre os 10 e 15 anos de idade. Se uma tartaruga não chegar à idade de reprodução, não terá a chance de preservar sua linhagem e contribuir à população. Aquelas que sobrevivem ainda devem encontrar um lar e um parceiro. E elas não têm muitas opções. Em contraste com o cisne branco e o servo do padre David, a população de tartarugas do deserto continua em declínio. O desenvolvimento continua a pressionar o habitat da tartaruga. Em média, 1.000 novos moradores humanos se mudam para a Flórida a cada semana. A Comissão de Conservação de Peixes e Animais Selvagens da Flórida demanda que os desenvolvedores movam as tartarugas.
Mas a realocação traz a sua própria quantidade de problemas. Mover indivíduos doentes para novas colônias pode, sem querer, ajudar a espalhar doenças. O apego às suas tocas também significa que muitas tentarão encontrar o caminho de volta para casa, depois de serem movidas. Outras procuram por um novo habitat, muitas vezes atraídas para os amplos gramados ao lado de estradas movimentadas. Como resultado, atropelamentos na estrada são uma das principais causas de morte das tartarugas da Flórida. E assim, a população de tartarugas do deserto depende cada vez mais dos santuários, como Conservancy of Southwest Florida. Cercas continuam em volta das tartarugas para proteger das ruas movimentadas nas proximidades. A equipe ajuda a resgatar e cuidar daquelas que podem estar doentes ou feridas. E junto com outros grupos de conservação, eles estão fazendo o melhor para dar a esses répteis raros uma chance de sobreviver, trabalhando para acabar com o declínio deste império animal. Poucas espécies encararam a extinção tão próxima e viveram para contar história. O cervo do Padre David e o cisne branco podem afirmar isso. Eles são os sobreviventes do reino selvagem. Para a tartaruga do deserto do sul dos Estados Unidos, a luta continua. Ameaças surgem para as 3 espécies. O processo de reconstrução está em andamento. Eles devem continuar a lutar pela sua própria existência, se quiserem ter um futuro para os seus e para os seus impérios animais.